Porque às vezes a gente fala do estresse como se fosse uma coisa pejorativa. Ah, fulano está estressado, mas não é isso. Ele está estressado porque ele está muito ativado, porque ele está acontecendo alguma situação na vida dele que ele precisa tomar alguma atitude, fazer alguma coisa para poder se proteger, se defender e preservar a sua própria vida. Olá, eu sou Daniele Pinheiro, psicóloga, mestre em psicologia, e hoje eu vim falar para vocês a respeito dos efeitos dos traumas psicológicos no corpo. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para assistir às próximas notificações dos próximos vídeos. Afinal de contas, como é que um trauma que acontece na cabeça pode ter a ver com o corpo? Eu vou explicar hoje para vocês. O nosso cérebro tem um sistema que é a parte do alarme. É um sistema que, quando a gente está ativado por alguma coisa que nos deixa em situação de estresse, e estresse é um funcionamento normal do corpo para nos proteger, para que a gente se prepare para lutar ou para fugir. E ele funciona da seguinte forma. No cérebro tem uma área chamada hipotálamo. No hipotálamo existe uma glândula chamada pituitária, que ativa a glândula adrenal. E o que ela faz? Essa glândula libera o cortisol e a adrenalina, que são dois hormônios responsáveis pelo estresse. E o que ele faz? Ele faz, porque às vezes a gente fala do estresse como se fosse uma coisa pejorativa. Ah, fulano está estressado, mas não é isso. Ele está estressado porque ele está muito ativado, porque ele está acontecendo alguma situação na vida dele que ele precisa tomar alguma atitude, fazer alguma coisa para poder se proteger, se defender e preservar a sua própria vida. Então, aqueles hormônios, eles vão ativar o coração, deixar o coração mais acelerado, para que bombeie o sangue mais rápido, para que os órgãos e os músculos fiquem mais fortes, preparados para correr, se tiver necessidade, ou para lutar, se for o caso. Dilata a pupila, para que possa entrar mais luminosidade e veja o que está acontecendo para poder se proteger, para poder se defender, e cria toda aquela coisa, sudorese, né, para manter o equilíbrio da temperatura, cria todo aquele mecanismo no cérebro preparado para que a pessoa entre em lutar, fugir ou até mesmo congelar, que também é responsável dessa área do cérebro, que são nossos mecanismos de defesa. Mas o que acontece? Vamos dar um exemplo. Eu estou numa floresta, vem um urso, porque eu vou dar esse exemplo bem primitivo, porque nosso sistema começou lá atrás, bem primitivo, né? Na floresta. Então veio um urso, a gente precisava se proteger dele. O que a gente vai fazer? Provavelmente o urso a gente ia correr, né? A gente ia precisar do nosso músculo para andar mais rápido, para correr, para subir numa árvore, para fugir, para nadar, fazer alguma coisa. E aí a gente ia gastar toda aquela energia que foi concentrada por esse processo todo que eu falei para vocês, que é o eixo HPA, hipotálamo, pituitária e adrenal, para que possa descarregar aquela energia toda concentrada. E depois que concentra, né? Como a gente pode ver em vários canais que mostram a vida na selva, depois que descarga, tem a descarga toda de energia, vem aquele relaxamento, aquele esgotamento, e a pessoa está pronta, o animal está pronto para começar uma sua vida normalmente. Quando é o caso de um urso na selva, ok, mas quando o urso aparece todo dia na sua casa, como é que fica? Na realidade, o que acontece com a gente na questão do trauma, que é o que a gente chama de T pequeno, que é o Tzinho, são traumas bem pequenininhos, intercorrente todo dia um pouquinho. São os pais falando mal, fala mal do cabelo, fala mal de um determinado comportamento do que a criança tem, desqualifica ou grita, né, com a pessoa. Sempre a pessoa está em sobreaviso, em alerta do que está acontecendo, então ela sempre está com o coração acelerado, então ela sempre está com aquele sistema para armar. Qualquer hora pode acontecer qualquer coisa. E se acontecer qualquer coisa, eu tenho que estar pronto para me defender. Lutando, fugindo, paralisando. E eu fico naquilo. Só que eu não consigo finalizar a descarga, como é o caso do urso que eu coloquei. Que a gente corre, até ter o esgotamento. Não, fica sempre até uma parte e aí depois se acalma. Aí vai, acalma. Então eu fico sempre ali com aquele grau de estresse. E o que vai acontecer com essa quantidade de substâncias que está no meu corpo? Eles vão paralisando, eles vão cristalizando, eles vão adoecendo o meu corpo.
Vocês já pararam para pensar o que é uma fibromialgia? A gente não tem estudos que comprove a causa definitiva da fibromialgia. Então, o que a gente leva em consideração quando a gente não encontra uma causa fisiológica, que pode ser a causa por estresse. E que são o quê? Dores. Dores no corpo. Dores que não se completaram, que não finalizaram. Tiroidite de Hashimoto, que é o próprio organismo produzir uma substância que ataca a própria glândula, a glândula da tireoide. E aí tem o anti-TPO, que é um hormônio que fica ali responsável, fica dizendo, né, se a pessoa está com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, que é o responsável por muitas coisas, a glândula tireoide. Então tem pessoas que têm alucinação e às vezes pode achar até que tem uma doença mais severa como esquizofrenia e no caso não é uma disfunção da tireoide. Pessoas que têm pressão baixa, pressão alta, emagrece muito, engorda muito, muito nervoso, muita ansiedade, tudo decorrente dessa disfunção da glândula, que também já temos alguns estudos que falam da possibilidade de ser uma doença psicossomática. Então, a gente precisa ter muita atenção no nosso dia a dia. Eu dei o exemplo de quando a gente é criança e passa por essas experiências e ao longo da vida a gente vai crescendo e vai desenvolvendo uma determinadas doenças. Mas a gente, enquanto adulto, também pode desenvolver essas doenças. Em lugares de trabalho, onde tem muito estresse, tem um chefe muito abusivo. Então, como é que é o chefe muito abusivo? Ele vai desrespeita, porque o abuso é isso, ultrapassar o limite. Ele vai e desrespeita. Quando ele desrespeita, você pode fazer alguma coisa? Você pode lutar? Você pode fugir? Você pode paralisar? Você pode congelar? Não, às vezes você tem que continuar trabalhando. Você continua ali tentando dar conta daquela situação. E o que você vai fazendo? Você vai minguando. Se você não for minguando, você pode se tornar uma pessoa muito agressiva também, muito mais reativa. E aí as doenças estão ali. Pressão alta. Parou para pensar o que é pressão alta? A pessoa vive ali numa pressão constante, o tempo todo tendo que estar produzindo de forma acelerada. E sempre tem que estar em estado de alerta, o corpo sempre tem que estar em movimento, tem que estar circulando. Então, não existe essa separação entre mente e corpo. O que minha mente sente, o meu corpo sente também. Por isso é muito importante que a gente deixe o nosso corpo, nossa mente em sintonia. Deixe o nosso corpo e nossa mente em sintonia, para que não haja o adoecimento corporal. E aí não tenha outra saída, a não ser entrar com medicações crônicas, para sempre ter que tomar aquele remédio, sem nenhuma possibilidade de melhora. Então, se esse vídeo fez sentido para vocês, curta, comente e compartilhe. Até o próximo!